Lembra o que Deus já fez, porque é isso que nos dá fé e coragem para esperar o que Ele fará, tá? Guarda isso no teu coração. Deus já fez, já marcou a sua vida, Ele vai continuar fazendo. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 2. Eu vou começar a expor esse capítulo 2, né, e vou dividi-lo em pedaços. Hoje de manhã eu vou trabalhar nos versículos 1, 2 e 3. Depois, à noite, eu vou continuar no 4 até o 13, e a gente vai caminhando nesse capítulo. O tema desse capítulo todo, se eu pudesse dar um título para ele, o meu título seria O Avivamento Incompleto. E eu vou explicar para você por quê. A gente está no ano do avivamento aqui da igreja, né? A gente está buscando avivamento, a gente está orando, está fazendo campanhas de oração, jornada de oração, que foi sexta-feira, outros movimentos e leitura da Bíblia. Mas a história vai nos falar que em determinados momentos o avivamento se torna apenas um evento e não uma experiência permanente. E é disso que Jeremias vai falar, de um avivamento incompleto. Olha só o que a Bíblia vai começar a dizer para a gente. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. E todos os que a devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Essa aqui é uma das primeiras profecias do profeta Jeremias, no início do seu ministério. E o início do seu ministério foi na época do rei Josias. O rei Josias foi um jovem rei que tinha um voto no seu coração de servir ao Senhor, mas ele não sabia muito bem como fazê-lo. E ele decidiu, olha, vou abrir o templo, porque o templo, durante o seu pai, o reinado do seu pai, fora fechado, trancado, abandonado. E então ele mandou abrir o templo e mandou fazer uma reforma para que as pessoas pudessem cultuar. E aí começa um avivamento. Mas Deus, na sua sabedoria, faz com que lá no meio da reforma eles descubram um rolo. O livro naquele tempo era um rolo. E o rolo que eles descobriram era o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés. E eles então levam para o rei e disseram: olha, tinha um livro das escrituras sagradas perdido, e nós achamos no templo. E então ele disse: leiam para mim. E eles começaram a ler. E na medida em que o livro de Deuteronômio estava sendo lido, e Moisés era muito forte, muito firme naquele livro, dizer: olha, toma cuidado, vai acontecer isso no futuro, vai acontecer aquilo, vocês vão se afastar. O rei foi se sentindo quebrantado, chorou, rasgou as suas vestes e disse: é isso que está acontecendo conosco. E ele então inicia um avivamento, chama todos os levitas e sacerdotes primeiro e começa a dizer para eles: olha, nós somos os líderes espirituais, eu sou ungido do Senhor, vocês também são, e nós temos que levar o povo a viver isso que está aqui na palavra. E começa um avivamento. Nessa época Jeremias não estava na corte, ele estava nas aldeias, e ele viu que havia um movimento na corte, mas na casa das pessoas não era bem assim. E então Deus dá para ele a palavra do capítulo 2 de Jeremias. E a palavra do capítulo 2 é um chamado ao verdadeiro avivamento. E nesse capítulo Deus faz uma série de apelos. Ele
convoca o seu povo de várias maneiras. Eu vou falar hoje sobre o primeiro apelo que Jeremias vai apresentar. E o primeiro apelo está nesses 3 versículos. Primeiro apelo de Deus através do profeta que está lá na aldeia. Ele não está lá no palácio. Ele não está vendo esses movimentos todos, mas ele está vendo como as pessoas vivem de verdade. E o profeta, então, cheio do Espírito Santo, traz a palavra de Deus, e o apelo de Deus era muito simples: voltem a viver o primeiro amor. Volte a viver o primeiro amor. Esse era o apelo. Deus se recorda com saudades. Esse é o tema. Deus se recorda com saudades do amor que o povo tinha por Ele, lá no deserto. E Ele diz que o amor que eles tinham naquele primeiro momento era como que o amor de uma noiva que anseia pelo seu casamento e que espera com ansiedade a chegada do noivo e que sonha com o dia do casamento e planeja como ele será, detalha a casa que será habitada pelo casal. Quando casei com Mirna, nós casamos na casa de um irmão da nossa igreja, uma casa muito bonita. E ele é um colecionador de carros antigos. Ela escolheu um carro antigo para entrar como noiva, né? E ela ficou num hotel lá na cidade, e eu estava lá em Curitiba. Eles moravam numa cidade próxima de Curitiba, e eu fui bem cedo para lá, e fiquei na casa desse irmão, e comecei a receber os convidados ali na porta, né, e tal, mas a noiva não chegava. Não é que ela estava atrasada, ela não estava atrasada, mas eu estava ansioso, né? Aí disseram para mim assim: o carro está chegando. Ela chegou num Corvette vermelho, lindíssimo. É verdade, um Corvette, né, vermelho, lindíssimo, tal. E eu comecei a ver aquele carro entrar assim, meu coração batia. Eu não sei se o dela, mas o meu batia. Quando eu estava lendo esse texto, estava pensando nisso. Deus estava dizendo assim: eu tenho saudades daquele povo que me ansiava, como uma noiva anseia a chegada do noivo no dia do seu casamento, que planeja como vai ser, que detalha a casa, que detalha todas as coisas para aquele momento tão especial. Mas ele olhava agora para aquele povo e não via o mesmo amor. Ele não via o mesmo sentimento. Estava vendo um movimento religioso, mas o coração não estava nisso. E aí o Senhor sentia saudades da jornada no deserto. E o interessante era que Deus vai falar isso nesse texto, é que naquele tempo eles não tinham nada. Eles viviam em tendas no deserto. Eles não podiam plantar e colher, eles não podiam ter lavoura, eles não podiam ter essas coisas todas que se tem no campo. Eles eram nômades. Eles dependiam do maná, uma ração que caía do céu todo dia. Eles dependiam no deserto da água que brotava da rocha, porque Deus mandava a água brotar da rocha. Eles dependiam, quando tinham vontade de comer carne, de cordonizes que Deus fazia se perder no deserto, para que eles pudessem comer. No entanto, todas as manhãs, eles se colocavam diante das suas tendas para verem a glória do Senhor descer sobre o acampamento. E choravam na presença de Deus, e se ajoelhavam diante da glória. E aí Deus faz uma observação. E é interessante, porque quando a gente ouve essa observação em Jeremias, e a gente lê os textos lá da história do deserto, diz assim: por que Deus está em saudade? Porque aquele povo era tão complicado, né? tão duro. Mas havia no coração deles um sentimento
diferente. E aí Deus diz assim, em Jeremias 2, naquele tempo, eles eram consagrados ao Senhor. E por causa disso, havia uma bênção, uma proteção, um cuidado diferenciado, sinais e maravilhas aconteciam. E aí Deus está dizendo aqui em Jeremias 2 que ele tinha saudades, porque agora, no tempo de Josias, aquele povo havia esquecido o significado do seu primeiro amor. Continuava a haver religião, agora o templo estava aberto, tinha até culto. Um movimento de avivamento tinha se iniciado, mas o problema era o coração. O coração. A intimidade, a dependência, o prazer de estar na presença de Deus. Os sinais não eram mais os mesmos. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando que coisa profunda, né? Quantas vezes e quantas são as pessoas que Deus talvez olhe para elas, lendo a alma e lendo o coração, e Ele sinta saudades. Saudades do tempo que Ele já viveu com você e comigo. Talvez você seja uma dessas pessoas que Deus está dizendo, eu tenho saudades. Deixa eu contar um testemunho que eu li num devocionário, há tempos atrás, sobre uma menina chamada Juliana. Uma jovem que cresceu num lar cristão, entregou a sua vida a Jesus aos 17 anos de idade, lá num acampamento de juventude. E naqueles dias, depois da sua conversão, ela era a primeira a chegar aos cultos. Ela, quando estava no lugar da adoração, ela adorava a Deus e as lágrimas vinham nos seus olhos. Ela, no seu tempo pessoal com o Senhor, ela não se contentava só em orar, ler a Bíblia, mas ela escrevia os recados de Deus e anotava no seu caderno todos os dias. Ela amava o Senhor numa intensidade, numa pureza tão grande. Mas aí veio o tempo, as pressões da universidade. Ela entrou num relacionamento abusivo, necessidade de buscar aprovação no seu trabalho. E de repente, Juliana começou a ficar fria. Ela continuava frequentando a igreja, mas o coração começou a ficar frio. Ela não orava mais do jeito que ela orava antes, com a paixão, com o sentimento que tinha. Ela lia até a Bíblia, mas ela não lia a Bíblia da maneira como ela lia antes, que parecia que a palavra do Senhor fluía e ardia no coração dela. Ela adorava Deus, mas parece que a adoração dela era automática, sabe? Você entra no automático, vai vivendo. E um dia, ela está na sua casa limpando as suas coisas, ela mexe numa gaveta para arrumar e ela encontra um velho caderno. Aquele caderno dos 17 anos com as suas orações. E ela começa a folhear, e aquela coisa que não é coincidência, é Deus dirigindo a vida da pessoa. Ela para numa página com uma frase escrita e chama a atenção porque essa frase está borrada por algumas lágrimas. E estava escrito assim: Jesus, nunca me deixe esquecer quem eu era
quando te conheci. Uau! E aí, ela olhou para aquele caderno e não deu para não segurar o choro. E aí ela caiu de joelhos, chorou, orou, como há anos ela não fazia. E naquela hora Deus tocou profundamente a vida da Juliana. Ela se reconciliou. É uma palavra difícil, né? Porque parecia que não tinha nada para reconciliar. Mas a alma dela se reconectou. A chama que estava adormecida foi reacendida. E ela descreveu esse momento como um reencontro com o noivo da sua alma. Hoje ela lidera grupos de discipulado, trabalha de modo diferente na sua igreja. Mas o que o Senhor queria ensinar para Juliana? E o que o Senhor queria ensinar para o povo do tempo de Jeremias, ao falar das suas saudades? É que o esfriamento espiritual pode acontecer de uma maneira muito sutil na vida de todos nós. Você não está isento disso. Um autor que eu gosto muito de ler, que é Lloyd Jones, ele disse que às vezes nós ficamos tão cheios de coisas que o poço onde tem a água que nos mata a sede fica entulhado e nós ficamos sedentos. E que avivamento é quando a gente vai lá naquele mesmo poço, que a gente sabe que tem água, desentulha e bebe a água boa que está lá. O esfriamento é, na verdade, um distanciamento que cresce e sufoca o nosso amor para com o Senhor. E quando percebemos, já estamos tão distantes que nos parece difícil voltar a viver o que um dia nós experimentamos. E é tão interessante isso, que eu já ouvi até alguns crentes maduros dizerem isso. Não, esse aí é o fogo do primeiro amor, mas vai passar. Esse é novo crente, vai passar. Meus irmãos, se passou, está errado, porque Deus sente saudades do primeiro amor. Sabe, às vezes não há um pecado específico, simplesmente coisas, pessoas, tomaram o tempo e o lugar do amor do Senhor. O romantismo da fé some e é substituído por um ativismo desenfreado, que não alegra nem preenche o coração. Eu estava lendo uma outra devoção essa semana, e eu achei muito interessante que o autor daquele livro, ele usava o texto de Isaías 40, né? Ele diz assim, que a gente tem que aprender a esperar no Senhor. E ele disse assim, olha que coisa interessante, é que nós não gostamos de esperar. A gente sempre quer fazer alguma coisa. E aí a gente entra num ativismo doido. Quando ele disse assim, o que Deus está dizendo é para você ficar quietinho, parado aos pés dele, porque Ele vai fazer por você e vai usar você para fazer. Mas primeiro você tem que estar lá parado, quietinho. E às vezes a gente continua servo do Senhor, mas o primeiro amor foi embora. E o perigo mais crucial é se você é um líder. Porque há líderes que estão tão ocupados, que não têm tempo para amar Jesus. Tozer, um autor que vale a pena ler, um avivalista, ele escreve o seguinte: os grandes no reino foram aqueles que amaram a Deus mais do que os outros. Não são aqueles que fizeram mais, mas é que
tinham tamanha conexão de amor com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que a vida deles inspirava. Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, convidar você para fazer uma coisa que você já fez, talvez, muitas vezes, mas que talvez tenha ficado no tempo e no espaço, perdido. Senta aos pés de Jesus novamente. Lembra de Marta e Maria? Marta está lá preocupada, fazendo muitas coisas, reclamando de Maria, e dizendo assim: manda Jesus, essa mulher, trabalhar, porque a gente tem que preparar o almoço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu vejo ali muita gente parecida com a gente. E Jesus olha para ela e diz assim: Marta, uma coisa só é suficiente, não se preocupa tanto não. Mas ninguém vai roubar da sua irmã o que ela escolheu, porque esta é a melhor parte. Queridos, às vezes a gente está correndo tanto, e está perdendo a melhor parte. A melhor parte é a presença do Senhor. A melhor parte é a graça de Jesus, a melhor parte é o poder do Espírito Santo na nossa vida, a melhor parte é ouvir a voz do Espírito na nossa alma, a melhor parte é ser abraçado pelo nosso Salvador, a melhor parte é se sentir pequenininho, mas está no braço daquele que é grande. Em alguns momentos, o distanciamento, o esfriamento, ele é gerado pela mágoa, ou amargura que nós entesouramos no nosso coração. Às vezes a gente entulha a nossa vida, e por isso não dá tempo, e a gente não tem espaço para desfrutar. Eu tinha um professor que me impactou muito, Charles Van Nengen, já fazendo um dos doutorados. Esse era um homem de Deus, foi missionário no México, um líder, um professor do Fuller, gente muito boa. E um dia ele deu um testemunho tão interessante na classe, né? Ele disse que ele foi a um congresso e um irmão disse para ele assim: Charles, eu quero conversar com você hoje. Ah, tá bom, um cara muito ocupado, leu muitos livros, fez muitas coisas e tal. E ele olhou para ele e disse assim: que hora você pode conversar comigo? Ah, eu tenho um horáriozinho aqui, não tem problema, então vou estar lá. Aí ele disse: Charles, eu quero que você se sente. Ele sentou, ele falou assim: eu vim aqui dizer para você que o Espírito Santo me falou que você é um workaholic, um viciado em trabalho. Ele falou: que negócio é esse, workaholic? O Espírito Santo falou que nada é isso, tal, não sei o quê. Eu vou provar para você. Senta e fica quieto. Você me deu tanto tempo, né? Eu vou ficar olhando para você e a gente vai ficar juntos aqui, mas você não abre a boca. Ele olhou para o cara, não deu 5 minutos, ele já estava querendo pular da cadeira, ele não aguentava. Ele falou: senta aí, meu amigo, você me deu o tempo é meu, fica aí. E ele, nervoso, falei: eu te disse, você é um workaholic. Eu vim aqui para dizer que você está cansado, você está quebrado, pula no colo de Jesus. E se você dormir no colo dele, não faz mal, mas esteja no colo de Jesus. Às vezes a gente está frio, porque está cheio demais. Outras vezes, a gente está frio, porque a gente carrega mágoas ou amarguras entesouradas no coração. A mágoa pode ser com uma pessoa que feriu você, a mágoa pode ser com a vida. Daí a gente olha um monte de coisa que já aconteceu e fica com aquilo remoendo dentro da alma. E sabe,
toda mágoa dentro do nosso coração se torna um ruído ensurdecedor que impede a gente de ouvir a voz de Deus. É um peso que obstrui a oração e nos torna dispersivos. A gente começa a estudar ou a ler e a mente da gente vai devagar. E isso nos impede de desfrutar a presença do Senhor na nossa vida. E o pior é que às vezes, queridos, a mágoa não é para com pessoas. Às vezes a mágoa é para com o Senhor. Porque há pessoas que não conseguem entender determinadas perdas que sofreram. Porque nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Porque nada está fora do controle dele, Ele é Senhor de tudo. Então, fica aquele sentimento que vai e volta, que a gente não tem coragem de lidar com ele, dizendo, por que que Deus permitiu esse negócio? E quando a mágoa é com o Senhor, a gente foge dele. A gente quer até estar perto, mas a gente não consegue. Mas sabe o que é o mais maravilhoso? É o que está aqui em Jeremias 2. É que o Senhor é quem nos toca novamente. E é o Senhor quem vai lá e nos busca outra vez. E é o Senhor que nos marca outra vez com a sua graça. Como se Ele tivesse a dizer, você não entende. Porque não pode ver todas as alternativas de tudo que eu vejo. Mas eu quero dizer para você que eu o amo mais do que você possa imaginar. Por isso eu estou aqui e não abandonei você. E sabe o que é tremendo? É porque o Senhor está aí do teu lado. Cada dia que você levanta, Ele está do seu lado. Cada dia que você vai se deitar, Ele está do seu lado. Cada dia que você está no teu caminho, Ele está do seu lado. Você não está sentindo, mas Ele está do seu lado. Você está às vezes até bravo com Ele, mas Ele está do seu lado, porque Ele está dizendo, você é meu filho amado, eu quero resgatar você. Você pode ser um adolescente que odeia a voz de Deus. Eu acho interessante a Mina contando as histórias dela da adolescência, né? Porque ela foi uma adolescente da pá virada. É verdade, tá? E aí o Senhor mandava profetas falar com ela, não é? E ela dizia, que esse cara é louco, profeta falar essas coisas aqui e tal. Por quê? Porque ainda que ela tivesse se afastado de tudo, e ainda que ela tivesse raiva de pessoas e de Deus, Deus continua amando até o fim. E Ele foi buscá-la. Mas Ele não foi buscar só a Mina, não foi só buscar o Pascoal, eu poderia contar as minhas histórias. Ele está buscando você, porque você é o filho amado dEle. Outras vezes, não é nem mágoa, nem ativismo. Às vezes são pecados mesmo. E sabe, uma coisa que acontece conosco quando a gente opta pelo pecado, é que não tem como a gente voltar a conviver com amor com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí, quando os pecados estão enraizados e entesourados no coração, porque a gente sabe quais são os nossos pecados, e nós sabemos que eles entristecem ao Senhor, por isso a gente foge da presença do Senhor. E ainda que Ele nos procure todos os dias, a semelhança do que Ele fazia com Adão e Eva, lá no jardim do Éden, nós parecemos Adão e Eva que se escondem do Senhor. E com as desculpas mais esfarrapadas,
Quando o Senhor o encontra, ele diz: por que você não me atendeu? Ele diz: é porque eu estava nu. Ele diz assim: e daí? Você estava nu todo o tempo que estava comigo? Se o problema é esse, eu vou fazer uma roupinha para você. Mas, na verdade, a frieza é uma maneira de impedir que o Senhor se aproxime muito de nós. Porque quando o Senhor se aproxima muito de nós, a gente sabe quem Ele é, o poder que Ele tem. E a gente sabe que Ele vai começar a mexer na nossa vida e mudar a nossa vida. Deu para entender porque que eu estava, tão ansioso, não deu? Então, tá bom. Tira daí, senão eu não consigo pregar, vou ficar só olhando. Sabe, a gente foge de Deus porque a gente sabe o poder que Ele tem para transformar a nossa vida. E lá no fundo, eu e você sentimos saudades. Que falta nos faz o Senhor. Mas sabe qual é a beleza de tudo isso? É que o próprio Senhor é quem nos chama de volta, com amor e com paciência. E é isso que Ele está fazendo aqui hoje, através do profeta Jeremias, através da história do rei Josias, através dos vários movimentos do seu amor que estão atuando simultaneamente na sua vida. Presta atenção, Deus está trabalhando na sua vida usando várias ferramentas simultaneamente. Não está usando só esse culto, não. Ele já usou essa semana alguma coisa na tua vida, está usando semana passada, outra semana, lá no teu trabalho, lá. Ele está trabalhando. É assim que Ele age comigo e com você. Sabe o que Ele quer? Hoje Ele quer que você ache o seu caderno velho. Lembra do caderno da Juliana? Ache o seu caderno velho de oração. Lembra das suas experiências com Deus. E busca isso de novo. É interessante que é justamente isso que a Bíblia vai ensinar em outro texto da Bíblia que fala do primeiro amor. O texto mais conhecido da Bíblia que fala do primeiro amor é Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele diz assim: há uma igreja de Éfeso, uma igreja operosa. Ele elogia os privilégios, as virtudes daquela igreja. Ele diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Eu tive o privilégio de conhecer a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso hoje é uma ruína, mas uma ruína intacta. É interessante isso. Ele era um grande porto da antiguidade, mas o mar recuou e não podia mais chegarem os navios. E aquele lugar que era um centro de comércio, os primeiros fast foods do mundo estavam em Éfeso. O povo chegava, eu passei por um deles, tinha uma pia, vamos chamar assim, uma mesa de pedra, onde se colocavam a comida ali, com o fogo embaixo, e as pessoas pegavam a comida, ou numa folha, ou num pedaço de coco, ou numa outra cabaça, comiam e iam embora. Fast food. Uma tecnologia tão grande, banheiros públicos. Era muito estranho. Todo mundo, um sentado do lado do outro, não é? Um riozinho, uma água que corria por baixo e você fazia suas necessidades ali. Mas era uma alta tecnologia para aquele tempo.
uma biblioteca incrível, intacto. A gente anda pelas ruas de Éfeso antiga, mas ela não existe mais, nem a igreja, porque o brilho da glória de Deus saiu daquele lugar. Mas o Senhor diz aqui como é que a gente volta ao primeiro amor. Sabe como é que a gente volta ao primeiro amor? É muito simples. A gente primeiro lembra o que o Senhor já fez. Lembra as marcas que Ele já deixou. Lembra das suas promessas. Depois, a gente se arrepende de ter perdido isso. E depois, ansiosamente, a gente volta a buscar o Senhor como buscava antes. E eu vim aqui dizer para você que o retorno é possível. E o retorno é profundamente transformador. E eu vim aqui dizer para você, não se conforme com a sua frieza. Não se conforme com a vida cristã medíocre. Está entendendo o que eu estou falando? Não se conforme. O primeiro amor precisa florescer outra vez, porque a luz se enfraquece quando o candelabro está vazio do azeite de Deus. E esse azeite só Jesus pode derramar, e Ele derrama quando a gente está em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E é por isso que Jesus nos convida a reavivar o primeiro amor nos nossos corações. E Ele nos ensina como fazer isso. Lembra, deseja, se arrepende de ter perdido e busca, só isso. E hoje o Senhor me mandou vir aqui convidar você a reavivar o seu primeiro amor. E hoje eu venho aqui, em nome do Senhor Jesus, lembrá-lo de que algo tremendo da graça de Deus, da intimidade e do poder revelador dEle está à sua espera. E é Ele mesmo que está aqui, que vai tocar a tua vida e vai te abençoar. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Daqui a pouco eu chamo os diáconos aqui, mas primeiro a gente vai orar. O que o Espírito Santo falou com você agora? Onde está o teu caderno? A Juliana achou um caderno numa gaveta. Muitos aqui não têm caderno nenhum, mas tem a memória, as lembranças. Traz ao teu coração e à tua memória o que Deus quer fazer na tua vida. Você já tem as marcas dele no teu coração. Lembra o que é que está tomando o lugar disso, e aí talvez você tenha que tomar algumas decisões difíceis. Eu me lembro que uma das vezes que Deus me falou uma palavra como essa, e olha, não pense você que a gente, como pastor, não tem que ouvir palavras assim. É muito fácil a gente colocar a atividade no lugar de Deus. É verdade. Eu me lembro de uma vez que Deus falou isso comigo, e era um cara que fazia o barulhinho no meu computador, ou fazia o barulhinho no meu telefone, eu parava tudo que eu estava fazendo para responder. Na época não era nem WhatsApp, era e-mail mesmo. Milhares de e-mails por dia. E aí Deus me falou sobre isso. Nem na hora da oração eu parava. Eu começava a orar, fazia plim, plim, parava para o Senhor, um segundinho aqui, chegou uma mensagem e tal. Aí, vamos continuar aqui, Senhor, tal. Falando sério, não estou brincando não. Aí Deus me tocou o coração. Eu tive que fazer votos. Eu faço hoje a minha agenda do que eu tenho para fazer. E a última coisa era aquilo que tomava o lugar de Deus. Então, se eu não responder o WhatsApp para você, não se incomode. Porque não é nada com você, é minha questão com Deus.
se eu não cumprir aquilo que eu me propus diante do Senhor, nós precisamos resolver esses tiros todos aqui, né? Vamos lá. Se eu não resolver o que eu me propus diante do Senhor, eu não vou abrir meu WhatsApp. Porque eu sei o que me consome. Talvez você vai ter que aprender a dizer não. Às vezes a gente tem um problema para dizer não. Às vezes eu digo não para minha mulher, eu digo assim, só tenho 2 mãos. Eu só tenho 2 mãos. Eu não consigo fazer tudo. Mas eu não quero perder a prioridade. E você? O que é que está roubando o lugar de Jesus aí? Hoje Jesus está dizendo assim, tenho saudades. Tenho saudades. Quem sabe não seja a hora da gente dizer, Senhor, não precisa ter saudades não. Estou voltando. Estou voltando. E olha, se ela chegou de Corvette vermelha, eu fiquei emocionado. Imagina Jesus chegando na tua casa com o poder do Espírito Santo. Não tem nada melhor. Curva a tua fronte, para a gente se preparar para esse momento da ceia do Senhor. Agora é só a hora de falar com Deus. O Senhor já falou com você. O que você vai responder para o Senhor? Firma pactos com Deus, compromissos. Marca um encontro com o Senhor, coloca na tua agenda, mas cumpre, viu? Porque Ele está esperando você. Pede perdão, porque às vezes é tão sutil essa frieza. Mas quando a gente volta ao primeiro amor, a nossa visão do mundo muda, dos problemas muda, porque a nossa visão da graça aumenta. Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo, escuta a minha oração, e vem e aviva a nossa alma. Teu servo, o profeta Jeremias, estava dizendo, olha, tem um avivamento incompleto, está tendo culto agora no templo, estão até lendo a palavra, mas o coração não mudou. Então, Senhor, nessa hora eu te peço, muda o nosso coração, transforma, Senhor, a nossa vida, e que o avivamento que o Senhor tem para mim e para todos que estão aqui seja completo no Senhor. Ó Pai, que possamos ver a Tua face, possamos sentir a Tua presença, ouvir a voz do Senhor falando claramente ao nosso coração e nos dando discernimento. Ó Pai, se o que nos afasta do Senhor é o ativismo, então, Senhor, nos dá uma vida mais simples, mas que seja cheia da graça. Senhor, se são mágoas que estão dentro da alma, ó Pai, eu quero te pedir cura a alma ferida, Senhor, cura a alma ferida, Senhor, que hoje haja uma visitação do Teu Espírito tão poderosa, que a alma que está machucada possa ser abraçada pelo Senhor poderosamente. Senhor, eu quero te pedir que aqueles que talvez estejam vivendo pecados enraizados, tenham um encontro tão poderoso com o Senhor, que possam colocar aos Teus pés os seus pecados, e que o Senhor mesmo, não apenas perdoe, mas Senhor transforma, muda, faz algo novo para a glória do Senhor. Aviva-nos, Senhor, de verdade, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Quero te conhecer, Senhor.
quero te ouvir, quero desfrutar da tua presença. Venha, ó Espírito Santo, agora. E agora, Senhor, quando vamos lembrar o que Jesus fez por nós, para que esse primeiro amor fosse uma realidade, que foi tomar o nosso lugar na cruz, ressuscitar dentre os mortos e derramar o seu Espírito sobre todo aquele que o invoca. Nós te pedimos, Senhor, que quando tomarmos do pão, bebermos do vinho, que o Senhor mesmo se manifeste aqui entre nós. Nós sabemos que o pão é pão, o vinho é vinho, mas sabemos, Senhor, que quando fazemos isso com fé, o Senhor está presente no nosso meio e se revela entre nós. Então hoje, Pai, faz um milagre aqui, nessa celebração da ceia, que a presença do Teu Espírito flua de uma maneira tão grandiosa, que pão, que é pão, e vinho, que é vinho, tem um significado novo, de pacto, de compromisso, de vida, de santidade, de busca intensa da Tua graça. Venha, ó Espírito Santo, é aquilo que oramos no Teu nome. Amém e amém.